Boa noite. Boa noite. Essa aula, ela vai ficar gravada para os alunos da plataforma Desonera Treinamento e Capacitação. Essa é a nosso terceiro aulão gratuito. Ele estava sendo ministrado, essas aulas semanais estavam sendo ministradas no YouTube, mas agora vamos ver se essa nova, sistemática que vai funcionar do Zoom, porque eu consigo deixar a aula gravada para os alunos. E eu resolvi abrir, essa aula para quem tiver interesse de se capacitar de forma gratuita. Eu decidi abrir essas aulas semanais, que são para os alunos, especificamente para os alunos, para que vocês conheçam, a plataforma Desonera, os treinamentos do Desonera e como é, a didática, enfim, como é tudo aqui que funciona por dentro, nas nossas turmas aqui. E uma das aulas, um dos cursos que são ministrados dentro da plataforma Desonera é o curso da tributação aplicada ao Simples Nacional. Nós temos esse curso completo dentro da plataforma Desonera e algumas aulas, que são de revisão, algumas aulas que são de aperfeiçoamento, nós vamos diluindo ela ali semanalmente, mas o curso completo ele está lá dentro da plataforma Desonera. Então, hoje a gente vai falar, é a primeira aula, a primeira parte dessa modalidade aulão ali semanal, a primeira parte do Simples Nacional, da tributação aplicada ao Simples Nacional. Então, hoje a gente vai introduzir os assuntos ali do Simples Nacional, claro que aqueles que são muito relevantes para o dia a dia, e nós temos outros vários ali espalhados ao longo do ano que a gente vai abordar ali também. Nossas aulas, elas são divulgadas também, dentro do grupo Desonera VIP, tá? E lá no perfil também do Desonera, @desonera.ai, para que qualquer pessoa que queira se qualificar entre, e participe com a gente ali ao vivo. E a nossa agenda, das aulas semanais, elas já estão no perfil. A agenda de março finaliza. Hoje é a nossa última aula semanal de março, Semana que vem a gente já vai trabalhar em abril, Em abril, não, perdão, nós já estamos em fevereiro, a nossa agenda de março, ela já vai ser divulgada lá no perfil do Desonera. Eu já estou lá na frente, já estou lá em abril. Então, as nossas aulas vão ser divulgadas lá no perfil, tá? Do Desonera. Eu vou divulgar lá quais são as 4 aulas que a gente vai ter ali no mês de março, para que você não perca nenhuma delas, Caso seja o seu interesse, a sua necessidade de se capacitar na área fiscal e na área tributária. E alguns aspectos ali também da área contábil. A gente vai abordar também nessas aulas semanais. Lembrando que elas ficam gravadas e disponíveis para os alunos lá dentro da plataforma Desonera Premium, tá? E caso você não conheça ainda a plataforma Desonera, eu vou deixar, aqui na descrição desse vídeo, vou deixar também no perfil do Instagram, no canal do YouTube, no grupo VIP, o link para que você conheça todos os nossos treinamentos. Nós já temos, agendada ali, para as aulas, as próximas aulas agendadas, a gente já tem. Hoje, a nossa terceira aula, Tributação Aplicada ao Simples Nacional, parte 1. Nós temos a aula 4, que vai ser na semana que vem, que a gente vai trabalhar com retenções na fonte, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, o ISS. Nós vamos entrar nessa seara da retenção na fonte, parte 1 também, porque é muito assunto para tratar em apenas uma aula. Então, nós vamos diluir ela aí ao longo do tempo, ao longo do ano aí para a gente trabalhar. Então, nós temos esse ano inteiro de aulas ao vivo semanais ali, que a gente vai estar aqui, tá? Para aprender um pouco mais ali do tributário. Aula 5, de março agora, dominando a Lei Candir. Aqui a gente vai trabalhar tudo, detalhadamente, tudo da Lei Candir, do primeiro artigo até o último. Tudo de ICMS a gente vai trabalhar nesse desafio, tá? Então, todos os meses nós vamos ter uma aula adentrando ali na Lei Candir. Então, próximo mês agora a gente já vai trabalhar com ela. Dominando o ISS também a gente vai ter
porque nós temos um treinamento que é tributos indiretos, ISS, IPI e ICMS, e dentro desse treinamento é abordado todos os aspectos do ISS, do ICMS e do IPI. Então, nessas aulas semanais que eu vou diluindo ali, eu vou pegar alguns aspectos para trabalhar com vocês ao longo ali das semanas. Na aula 6, a gente vai trabalhar com o ISS. E lá na aula 7, a gente vai trabalhar com as alíquotas aplicáveis ao ICMS. E agora, nosso foco é no Simples Nacional. Nós temos que trabalhar com esse regime tributário, que de simples ele só tem um nome. E aí você me pergunta, Marcelo, eu preciso me especializar no Simples Nacional, eu preciso me tornar alguém, um profissional melhor para atuar com esse regime. Por onde eu começo a estudar? Por onde eu começo os estudos do Simples Nacional? E aqui eu deixo um checklist de toda a legislação que vai basear, claro que essa legislação aqui a gente não consegue esgotar o Simples Nacional, né? Porque ele é um regime tributário que vem para simplificar, mas ele tem as suas minúcias, as suas regras, os seus detalhes. Então, eu estou deixando aqui a fonte de tudo isso, tá? Esse checklist aqui vai nortear o estudo de vocês. Então, a gente tem, primeiro de tudo, a gente começa a trabalhar com Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela é quem dita as regras, tá? É ela quem traz para a gente o Sistema Tributário Nacional lá no artigo 145, a partir do artigo 145. E lá ela já trouxe a previsão desse regime tributário, que vem para simplificar, que vem para trazer isonomia tributária para essas empresas que são pequenas, para essas empresas que são microempresas e empresas de pequeno porte, que precisam, né, de um tratamento diferenciado. Então, a Constituição Federal ela já trouxe essa previsão lá dentro dela, dizendo que deveria ser criada uma forma, né, de tratamento diferenciado para essas microempresas e empresas de pequeno porte. E nós temos também Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Aqui, nessa Lei Complementar 123, nós estamos trabalhando com a lei que criou o Simples Nacional. Não foi ela não trata apenas do regime tributário Simples Nacional, mas ela cria ele. Só que essa lei, ela é o Estatuto da Microempresa e ela abrange também aspectos que não são tributários, que vão ser aplicados à microempresa e empresa de pequeno porte, que não é optante pelo Simples Nacional. Opa! Então, peraí. É possível que tenha uma empresa pequenininha que não seja optante pelo Simples Nacional? Sim, o Simples Nacional, ele não é um regime tributário obrigatório, ele é facultativo. A empresa, ela faz a opção por esse regime. E, inclusive, existem empresas, existem segmentos que são obrigadas a estar em outro regime de tributação, ao lucro real, por exemplo, que não podem ingressar no Simples Nacional por questões societárias, por questões de, enfim, de KNAI, né? Elas não podem ingressar. O segmento dela não pode ingressar no Simples Nacional. Então, ela já vai ser obrigada a estar em outro regime, que seja o lucro real ou que seja o lucro presumido. Então, a Lei Complementar 123 de 2006, ela vai nortear também, né, o nosso trabalho ali no Simples Nacional. Mas se eu quero me especializar especificamente no Simples Nacional, eu tenho a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Essa resolução, né, ela trata especificamente desse regime de tributário. Obrigada, Marina. Tchau. Então, aqui, na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, eu vou ver todos os aspectos que são aplicados, né, às microempresas e empresas de pequeno porte, que são essas que fizeram já a opção por esse regime de tributação. Lei Complementar 116 de 2003 é a lei que trata do ISS. Para que eu preciso saber de ISS se eu estou trabalhando com o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime de tributação unificado. Ele traz ali dentro, né, da guia do Simples Nacional, vários tributos. E um deles, né, a depender do anexo que essa empresa está encaixada, é o ISS. Então, eu preciso mergulhar na legislação própria do ISS para definir as regras
né? Para definir os aspectos ali das prestadoras de serviço. Então, eu preciso trabalhar com a Lei Complementar 116 de 2003. Lei Candir também preciso trabalhar com a Lei Candir para saber os aspectos do ICMS, aplicados também para regime normal e para o Simples Nacional. Por que não? Né? A Lei Candir trata do ICMS, e ela vai trazer ali para mim as regras desse tributo, que também é um dos tributos, né, um dos impostos que são abrangidos lá dentro do Simples Nacional. Falando agora de legislação, falamos de legislação tributária, né? Todas essas aqui que a gente viu aqui, deixa eu até riscar aqui com vocês, ó. Constituição Federal, artigo 145, Sistema Tributário Nacional. Nós temos aqui Lei Complementar 123, Estatuto da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte. Nós temos aqui Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, Lei Complementar 116, que trata ali de quê? Do ISS. Então, aqui a gente viu as regras tributárias. Aqui nós vamos falar agora de legislação contábil e legislação comercial. Código Civil, por que eu trouxe ele aqui? Para falar da obrigatoriedade da contabilidade para as empresas optantes pelo Simples Nacional, para as microempresas e empresas de pequeno porte. O Código Civil, ele traz a obrigatoriedade da contabilidade para essas pequenas e para essas microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quando a Receita Federal ela diz que a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela não precisa entregar uma contabilidade, ela está dizendo que para ela, a Receita Federal, para mim, agora, nesse momento, o que importa é o livro caixa. Então, nós temos que obedecer à legislação tributária. Mas tem outra legislação, que é a legislação comercial e a legislação contábil, que exige a contabilidade das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, eu vou até preparar uma aula dessas semanais que a gente vai ter. Já tem essa aula dentro da plataforma, mas eu vou preparar um material dessa aula semanal para tratar da obrigatoriedade da contabilidade para o Simples Nacional. Tá? Resolução do CFC 1418, de 2012, ITG 1000, que é o modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, que também traz para mim a obrigatoriedade dessa microempresa, empresa de pequeno porte, elaborar uma contabilidade, ainda que essa contabilidade ela seja uma contabilidade simplificada, ainda que ela não deva entregar todos os demonstrativos, né, que são exigidos das grandes, mas ela tem que entregar, sim, balanço patrimonial, DRE e notas explicativas. São os demonstrativos obrigatórios para microempresas e empresas de pequeno porte. Mas na nossa aula a gente vai trabalhar sobre isso, da obrigatoriedade da contabilidade para o Simples Nacional. Soluções de consulta também nós precisamos mergulhar em soluções de consulta. Por quê? Porque a legislação, ela é vaga. A legislação, ela é muito ampla. E ela traz para a gente ali alguma dúvida, né? Algum detalhe que não ficou tão claro assim. E aí, o que acontece? Eu preciso da resposta do Estado, da resposta da Receita Federal para atuar. E aí a gente elabora uma solução de consulta, né? A gente faz uma consulta ali com a Receita Federal ou com a Receita Estadual e pergunta para ela como agir. E aí ela responde, né? Ela responde para o contribuinte. E já tem diversos contribuintes que fizeram essas perguntas, e nós vamos usar essas soluções de consulta para nortear o nosso trabalho ali também, caso a gente já vá atuar com alguma situação que já foi respondida pela Receita Federal ou pela Receita Estadual. A gente usa soluções de consulta como base, né, para sanar aquela dúvida que a gente tenha. Importantíssimo para quem trabalha com Simples Nacional também é o manual do PGDAS. Apesar de não ser, né, uma legislação, né, ele vem para nortear o trabalho do Simples Nacional. Ele traz as regras, ele traz detalhes, ele traz prints da tela, né, do PGDAS, do próprio PGDAS, e ele vai norteando ali todo o caminho que a gente tem que seguir com a apuração do Simples Nacional. Então, o manual do PGDAS, ele também tem que ser junto, né, com a legislação tributária aqui,
livro de cabeceira para quem atua com Simples Nacional. E, por último, não menos importante, aliás, né, tão importante quanto todos os outros aqui, a gente tem o Perguntas e Respostas do Simples Nacional. Já que nós estamos ingressando aqui nos estudos do Simples Nacional, já tem, né, um livro, um e-book, que vem trazendo para mim, sanando todas as dúvidas, por mais simples que ela seja, ele traz ali para mim esse livro de perguntas e respostas do Simples Nacional. Então, a gente vai usar esse checklist aqui como base para iniciar os estudos aqui no Simples Nacional. Então, esse material eu vou mandar para vocês que vocês tenham ali como referência, por onde começar os estudos no Simples Nacional. Simples Nacional é um regime tributário. Nós temos regimes tributários aqui no Brasil. Nós temos o Simples Nacional. Vamos por ordem ali de faturamento. Nós temos o MEI, nós temos as microempresas e empresas de pequeno porte, que são optantes pelo Simples Nacional. Nós temos as empresas que são optantes pelo lucro presumido. Nós temos aquelas que são optantes pelo lucro real. E nós temos aquele regime tributário que é o lucro arbitrado, que em algumas situações bem específicas as empresas vão encaixar ali nesse regime tributário. Mas, como regra, né, de forma ampla, a gente tem o Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. O Simples Nacional, ele vem trazendo a tributação de uma forma unificada. Ele recolhe, né, nesse regime tributário, as empresas recolhem em uma única guia tributos que são federais, estaduais e municipais. Todos eles são recolhidos em uma única guia. Diferente dos outros regimes de tributação, lucro real e presumido, por exemplo. Eu tenho que recolher a guia do ICMS, a guia do ISS, a guia do IPI. Eu tenho que recolher o PIS/COFINS de forma separada. Eu faço a apuração de cada um deles. Então, quer dizer, as obrigações acessórias, elas são maiores. Aqui no Simples Nacional, ele vem com um tratamento diferenciado, o que a Constituição Federal disse, e também a Lei Complementar 123. Ela vem trazendo tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, eu tenho todos esses tributos ali de forma com um tratamento diferenciado, né, dos outros regimes e favorecido. Favorecido porque a carga tributária do Simples Nacional nem se compara com o lucro real e presumido, tá? Eu tenho uma carga tributária consideravelmente menor do que os outros regimes de tributação. E esses tributos são recolhidos, tá? Olha, mediante regime único de arrecadação, tá? Inclusive as obrigações acessórias. Então, quem vai se encaixar nesse regime? Uma das, né, regras que eu tenho que observar para permanecer e para ingressar nesse regime de tributação é o limite de faturamento, né? O faturamento, ele vai impedir essa empresa de ingressar ou de permanecer no Simples Nacional. Quer dizer, eu tenho uma carga tributária menor, mas não é qualquer empresa que vai poder usufruir desse benefício, não. O Simples Nacional, eu tenho o costume de dizer que ele é o maior incentivo fiscal que tem no Brasil. Nos treinamentos, eu passo de garota propaganda fácil do Simples Nacional, porque o Simples Nacional, ele é, de fato, o maior incentivo fiscal que tem no Brasil, né? Claro que, né, não se compara com uma isenção, se a gente for olhar os tributos de forma separada, né? Cada um, de forma unilateral. Não tem como comparar, né, a isenção do ICMS com o ICMS sendo recolhido, por menor que seja, dentro do Simples Nacional. Mas, como, de forma geral, o Simples Nacional, né, a carga tributária como um todo, nem se compara aos outros regimes de tributação. Então, ele é, sim, o maior incentivo fiscal que a gente tem no Brasil. E, por causa disso, não é qualquer pessoa que vai estar ali dentro. Não é qualquer pessoa, não é qualquer empresa que vai usufruir desse benefício. E uma das limitações é o faturamento. Essa empresa, né, que vai se encaixar nesse regime, ela pode faturar até 4 milhões e 800 no ano, tá? Então, quando eu estou falando de Simples Nacional, eu tenho uma microempresa que tem um faturamento de até 360 mil no ano
E eu tenho uma empresa de pequeno porte, né? O faturamento, ele também vai definir o porte dessa empresa. E uma empresa de pequeno porte, ela tem um faturamento, né, acima de 360 mil até 4 milhões e 800. Então, acima disso, ela já é considerada pequena e média empresa. Ela não é mais uma empresa de pequeno porte. Tá? Então, para permanecer nesse regime, para ingressar, eu tenho já que observar esse limite aqui de faturamento, tá? Para microempresa e para empresa de pequeno porte. Seguindo, nós temos aqui um sublimite. O Simples Nacional, ele recolhe ali por dentro, ele recolhe, né, na guia ali do Simples Nacional, o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, ACP, tá? E o IPI, o ICMS e o ISS. São os tributos que são recolhidos ali na guia. A depender ali do anexo que essa vai se encaixar, eu tenho regimes ali, que observar esses regimes ali de forma separada. Quando eu estou trabalhando com essa única guia do Simples Nacional, ela vai recolher para mim tudo junto, todos esses tributos juntos ali. Acontece que, para os tributos federais, tá? IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS e ACPP, eles obedecem o limite de 4 milhões e 800. Vão ficar ali dentro do Simples Nacional até que essa empresa ali tenha esse faturamento extrapolado. Para o ICMS e para o ISS é diferente. Para esses dois tributos, para esses dois impostos, que são o imposto federal, né, e o imposto estadual, perdão, o imposto federal não, eu fui desativar aqui, ativar o multi aqui e baguncei aqui nas informações. Para o imposto estadual, que é o ICMS, e para o imposto municipal, que é o ISS, o tratamento é diferente. A legislação, ela fala para mim o seguinte, que quando se tratar de recolhimento de ICMS e de ISS, o sublimite, para que eu continue no Simples Nacional com esses dois regimes, o limite de faturamento é 3 milhões e 600 no mercado interno, vender dentro do Brasil, e 3 milhões e 600 para exportação. Então, eu tenho que observar o seguinte, esse sublimite vai fazer eu ficar dentro do Simples Nacional com o ICMS e o ISS até 3 milhões e 600. Se eu extrapolei 3 milhões e 600 no meu faturamento, eu vou sair do Simples Nacional. Ah, fui desenquadrada? Não. Eu saio do Simples Nacional com o ICMS e o ISS. Eu vou agora, a partir desse momento, eu vou recolher ICMS e ISS fora do Simples, como se regime normal, lucro real ou presumido, eu fosse, seguindo as regras gerais desses tributos, mas eu permaneço no Simples Nacional com IPI, com o Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS e ACPP. Eu continuo no Simples Nacional até que o meu faturamento atinja 4 milhões e 800, tá? Existe uma gordurinha de 20% para esse faturamento aqui, tá? Para que essa empresa exceda esse faturamento. Mas isso vai ficar para outra aula, para a parte 2 ou para a parte 3, talvez. Porque são tantos aspectos que a gente vai precisar dividir essas regras aqui do Simples Nacional. O que eu tenho que observar é o seguinte, que a legislação fala para mim que aqueles estados, né, e o Distrito Federal, que não tenham adotado o sublimite de 1 milhão e 800, porque existe estado que tem sublimite de 1 milhão e 800, vou preparar uma aula só para trabalhar com esses sublimites aqui também, tá? Então, fiquem atentos lá no grupo e no perfil do Desonera, que eu vou divulgar essas aulas aqui ao longo das semanas que vierem aqui, para vocês participarem, tá? Então, para quem não tenha adotado o sublimite de 1 milhão e 800 e para aquele estado cuja participação
no PIB seja superior a 1%. O que quer dizer isso? Aqueles estados que tenham, quer ver? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Essa planilha aqui é uma planilha que é usada no treinamento que está dentro da plataforma do Simples Nacional. Então, a gente utiliza tudo isso aqui para fazer cálculos, tá? Do Simples Nacional lá dentro do treinamento. Aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. A participação dos estados no PIB. Isso aqui lá de 2020, só para que vocês tenham ali como norte, tá? Quando se trata aqui do Simples Nacional, em relação à participação no PIB que os estados têm. Aqui, eu tenho a seguinte regra. Os estados, eles produzem, geram riqueza para o país, e cada um deles tem uma representação ali no PIB. Cada um deles tem a sua participação, né, na riqueza do país. E quando eu estou falando de participação, eu tenho aqui, ó, um percentual. Eu tenho o estado de São Paulo, que participou no PIB, né, que gerou 31,25% de toda a riqueza do país, veio do estado de São Paulo. O Rio de Janeiro, ele já cai um pouco, ó, ele já vai para 9,91%. Minas Gerais, que é o meu estado, 8,97% de participação no PIB. Então, eu tenho estados, todos os estados aqui, e o percentual de riqueza que eles geraram, né, para o país. E tem estados, olha, que tem participação menor que 1% no PIB. Esses estados aqui, eles podem adotar um sublimite de 1.800.000. O que é isso? Adotar um limite de 1.800.000. Aqui, ele está mostrando para mim o seguinte, que esse estado, ele não gera riqueza o suficiente para o país e nem para ele mesmo, né? Já que ele não gera riqueza o suficiente, são estados considerados deficitários. Se esse estado é considerado deficitário, algum desses aqui, ó, eles podem optar pelo sublimite de 1.800.000. Ai, Marcela, não entendi. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que uma empresa que fatura 1.800.000, que está localizada lá no Acre, que tem uma pequena, gera pouca riqueza para o país e para ele mesmo, para o próprio estado, essa empresa lá no Acre, ela já não é tão pobre assim. Ela já não é tão necessitada assim. Então, essa empresa, ela pode contribuir mais com o Estado. E como é que essa empresa vai contribuir mais com o Estado? Recolhendo o ICMS fora do Simples Nacional. Recolhendo o ISS fora do Simples Nacional. Porque quando eu saio com o ICMS do Simples Nacional, eu estou recolhendo mais imposto para o Estado. Se eu recolho mais imposto para o Estado, eu estou contribuindo, eu quanto empresa, né? Estou contribuindo com a riqueza daquele cofre estadual ou da prefeitura. Então, esse sublimite é para falar o seguinte, olha, você que está aqui no Acre, o seu faturamento, se você atingir 1.800.000, o seu ICMS e o seu ISS vai ser tributado fora do Simples Nacional, para que eu arrecade mais. Tá? E, então, Marcela, ela é desenquadrada do Simples? Não, ela só sai com o ICMS e o ISS. Ela permanece no Simples Nacional até estourar 4.800.000. Mas, é o que eu falei com vocês, eu vou preparar uma aula específica para sublimite. Então, fiquem bem atentas lá no perfil ou no grupo. Se vocês não estiverem no grupo ainda, entrem lá no grupo para que vocês não percam nenhuma dessas aulas semanais, beleza? Seguindo, todo esse treinamento, né, essas aulas são gravadas e vão permanecer lá dentro da plataforma, mas eu tenho um treinamento que vai acontecer agora, tá? No mês de março, ele vai acontecer ao vivo. Ah, Marcela, eu não gosto de treinamento gravado. Para essas pessoas, a gente tem o treinamento ao vivo, que vai acontecer. São 3 dias, né? São 3 sábados, 3 encontros ao vivo, totalizando ali 12 horas. 12 horas de treinamento mergulhados no Simples Nacional, onde a gente vai desde os aspectos básicos até, de fato, a apuração
tributos, né? O cálculo propriamente dito ali do Simples Nacional. A gente vai passar por todas as regras, são 12 horas imersos no Simples Nacional. Então, eu vou divulgar no grupo a data, tá? Desse treinamento ao vivo que vai acontecer agora em março, tá? Nossa turma agora de março, nós temos outras turmas ali, mas a gente não sabe ainda quando vai abrir essas turmas. Essa turma, a mais próxima que a gente tem, é agora em março. Então, se você quer se especializar, se capacitar nesse regime de tributação, eu sugiro fortemente que você faça esse treinamento, né? Se não é da sua vibe, um treinamento que já está gravado, né? Às vezes, né, tem gente que gosta ali de um contato, né, real ali ao vivo, né, direto com o professor, para tirar dúvidas lá em tempo real mesmo. Então, a gente tem esse treinamento ao vivo, tá? E o que a gente tem nesse treinamento? As aulas vão ser gravadas e aí vocês vão ter acesso a um mês, tá? Acesso por um mês a essas aulas gravadas. Além do ao vivo, quem não puder participar ao vivo, é no sábado, Marcela, eu não posso. A gente vai ter a gravação que vai ficar disponível por um mês, para que vocês tenham acesso. Tem um grupo exclusivo para discussão, tá? Aquele grupo VIP, ele não é para discussão, ele é um grupo que está fechado, para que eu vá divulgando ali as aulas, né? Todas as questões ali das aulas. Mas esse grupo exclusivo é lá dentro da plataforma para discutir regras ali do Simples Nacional, como apurar. Então, junto com os outros colegas ali, vocês vão mandando suas dúvidas ali e sanando ali as dúvidas que vocês tiverem ali dentro do grupo, tá? Vou deixar o link para que você conheça a programação do curso e também a ficha de inscrição desse treinamento. Vou deixar no grupo VIP, vou deixar na descrição do vídeo e vou divulgar também lá no perfil do Desionera, tá? E todo o material de apoio é também disponibilizado dentro desse treinamento. Caso você tenha interesse já de um curso agora, Marcela, eu quero aprender agora, eu tenho o treinamento que é o curso Imersão na Substituição Tributária, que ele traz ali as regras especificamente da substituição tributária, e temos também aquele treinamento que é mais amplo, que trata ali da formação para o departamento fiscal. Aqui nesse formação para o departamento fiscal, eu tenho tudo que você precisa saber de ICMS, substituição tributária, diferencial de alíquota e notas fiscais eletrônicas. Então, são 66 videoaulas que já estão gravadas para que você se aperfeiçoe e se qualifique e se torne ali um profissional referência na área fiscal. Nós temos esse treinamento aqui também. E quando se trata de Simples Nacional, o treinamento ao vivo, tá? Para trabalhar com todos esses aspectos aqui. Nessa aula, né, eu falei com vocês que essa seria a nossa primeira aula para trabalhar com todos os aspectos do Simples Nacional. Nós vamos agendar, eu vou agendar com vocês outras aulas para trabalhar cada detalhe de cada tributo desse aqui dentro lá do Simples Nacional, tá? IPI eu tenho hoje, inclusive hoje, nós conversamos lá no perfil do Desonera no Instagram, nós conversamos muito a respeito da tributação do ICMS para as prestadoras de serviço de transporte dentro do Simples Nacional. Então, se você perdeu essa aula que está lá no perfil do Desonera, corre lá para que você veja alguns detalhes ali, tá? Desse aspecto aqui, ó, da tributação para as transportadoras optantes pelo Simples Nacional. Na próxima aula do Simples Nacional, que a gente vai ter, que eu vou agendar com vocês, nós vamos falar dos tributos que não são abrangidos, tá? Dentro do Simples Nacional. Nós vamos entrar em cada anexo. Vou agendar também uma aula específica com vocês para falar dos sublimites. E a gente vai ver todas essas regras aqui que vocês precisam para se capacitar, para se tornar ali atuantes, né, na área fiscal e na área tributária referente a esse regime de tributação com mais segurança, né? É um regime de tributação complexo, o de simples ele só tem o nome, mas ele traz ali para mim detalhes que precisam ser muito bem analisados. E a gente está aqui para fazer a operação junto com vocês. Eu estou à disposição de vocês.
Vou encerrar essa aula aqui agora, mas estou disponível para vocês lá no perfil do Instagram. Vou abrir uma caixinha de pergunta lá agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, corre lá no perfil do Instagram e manda a caixinha de pergunta lá, manda sua dúvida lá que eu vou sanar todas as dúvidas que você tenha até que a gente se encontre na próxima aula. Semana que vem eu encontro vocês para a aula de retenções na fonte. E o link para vocês baixarem esse material, vou deixar disponível também no grupo